Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Editora NPE. Eu sou a Gisele, sócia da editora, e estou aqui hoje com o Jefferson, nosso mentor de livros e sócio também. E hoje contamos com uma presença especial, né, Jeff? Boa noite, pessoal. Eu sou Jeff Samagaia, sou membro da Academia de Letras do Brasil, mentor de escritores, sócio da Editora NPE junto com a Gisele, e como muito bem colocado aqui pela Gisele, temos a presença ilustre do nosso grande amigo Paulo Soares, para falar um pouquinho do livro Conectando Ideias. Boa noite, Paulo. Se apresente para que as pessoas possam te conhecer um pouquinho melhor. Boa noite, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Paulo Roberto Soares, sou um empreendedor, nascido no estado de São Paulo, estou em Blumenau, Santa Catarina, desde os meus 12 anos de idade, então eu já sou muito mais blumenauense do que paulista. Enfim, é isso aí. Estamos aqui, obrigado, né, pelo convite de vocês, a gente realmente fica muito honrado por estar aqui, por ter feito parte desse projeto, e estar aqui, então, para responder as perguntas de vocês aí. Muito bem. O Paulo, ele é um dos líderes, né, um dos fundadores, ele é o fundador, bem dizer, do grupo Conectando Ideias, né, que é o grupo que juntou esses empreendedores para que a gente pudesse contar um pouquinho as histórias e tudo mais dentro desse livro, que é o Conectando Ideias, histórias que conectam vidas através do empreendedorismo, né? Então, assim, a gente comentou essa questão da conexão, né? O livro ele nasceu dentro desse grupo de empreendedores, né? Nós tivemos um encontro dos empreendedores e a gente desafiou os empreendedores do grupo para que escrevessem um livro, né? Muitos quiseram ser que nem de São Tomé, eles quiseram ver para acreditar. Então, nós somos em 6 escritores e já tem aí um movimento bastante bacana das pessoas que não participaram desse primeiro livro, querendo escrever aí o segundo livro. Quem sabe logo seja uma segunda edição do livro. Mas o mais importante é da onde é que vem o Conectando Ideias. Aí eu vou deixar o nosso amigo Paulo falar um pouquinho da história do Conectando Ideias, Paulo. Comenta aí para o pessoal e como é que a gente pode falar um pouquinho de como surgiu a ideia do livro também, tá bom? Eu sou empreendedor desde sempre, né? Eu acho que a minha vida, a minha história empreendedora, até por conta do meu pai, que sempre foi empreendedor também, a minha história empreendedora começou ainda quando eu era criança, ainda em São Paulo, e quando eu tive a oportunidade, na verdade, de dar um pontapé inicial num grupo, eu e mais 3 amigos, né? Num último dia da Semana da Indústria do CIMEB, né, que é o nosso sindicato patronal metal mecânico aqui de Blumenau. Quando a gente teve a oportunidade, então, de criar um grupo, foi um movimento bem bacana, começou pequenininho lá, e o grupo foi crescendo, enfim, eu acho que esse foi o início de tudo, na verdade, Jefferson, porque o livro só veio, até por incentivo de vocês, né, que também pelo desafio que vocês nos deram, e bem como você falou, alguns foram meio que São Tomé aí, não acreditaram no projeto, e hoje estão arrependidos. Mas, assim, a gente acreditou, escrevemos, né? Já tivemos aqui a participação do Tomil, da Bruna, né? E vamos ter da Odete ainda também. Então, assim, foi um projeto muito bacana, foi muito legal ter participado junto com vocês. Foi algo que eu acho que coroou o Conectando, né? O Conectando surgiu para várias coisas, né? Para educação corporativa, para a gente trocar ideias, para a gente ter networking, né? E o livro foi aquela cereja do bolo, né? Foi muito legal. A cereja do bolo? A cereja do bolo. Não tem como não falar de grupo de empreendedorismo, né? Quando não tem aquela questão, né? A gente sempre já falou aqui nas outras lives que tiveram no grupo e fala sempre que o empreendedorismo, ele de louco, todo empreendedor tem um pouco, na realidade, né? E acho que faltava esse, digamos assim, par dos empreendedores do grupo, né? E eu acho que isso aqui também é um start
muito bacana para que não somente o grupo Conectando Ideias, mas também grupos de outros, outros empreendedores de outros grupos possam fazer e contar suas histórias, porque o que é legal de quando você faz um livro como esse aqui? Você tem várias histórias de empreendedoras que vão inspirar não somente empreendedores a melhorarem seus negócios, como também muitas pessoas que ficam naquela, digamos, aquele frio na barriga de começar a empreender. E como eles começam a escutar, a ler essas histórias, eles começam a dizer assim, caramba, olha só, o Tomil já empreende, o Paulo empreende, a história dessas pessoas, o Jefferson, a Gisele, a Odete, a Bruna empreende, a história deles é tão legal, e assim, são pessoas comuns que convivem com a gente ou na sociedade aí, que não tem nada de diferente, na realidade. Então, um livro como esse aqui, eu digo para ti que é uma ferramenta que não tem, digamos assim, livro didático ou faculdade faculdade que vai ensinar tanto quanto a faculdade da vida com histórias empreendedoras que nem essa, né, Gisele? Isso mesmo. E falando em histórias empreendedoras, o Paulo tem uma que é ótima, que é a primeira vez que ele quebrou. Paulo, queria pedir para tu contar essa história para o pessoal saber que não é cedo demais para quebrar, nem tarde demais para empreender, como o pessoal vai aprender na semana que vem, vai escutar um pouquinho mais da história da Odete, né? Então, assim, ó, se tu puder, conta pra gente, quando é que foi a primeira vez que tu quebrou um empreendimento? Não era uma empresa, era um empreendimento. Eu faço essa brincadeira, na verdade não era bem um empreendimento, mas foi o começo, né? Eu tinha 11 anos de idade ainda em São Paulo, ou 10 anos, alguma coisa assim. A minha mãe pintava vasinhos de cerâmica, né? Comprava os vasinhos cruz, né? E fazia lá uma pintura, tal. Participou lá de um curso para fazer isso. E aí, num belo domingo, né? São Paulo, a gente tem aquelas feiras de ruas, né? Aquelas feiras grandes, né? Que fecham uma avenida e ficam ali o dia inteiro. E a nossa, mais perto lá, era num domingo. E aí, de manhã cedo, bem cedinho, eu saí, hoje eu vou vender, então, não, beleza, tal, sei lá, talvez 6 horas, 7 horas da manhã, não sei, mas era muito cedo. E eu fui lá devagarzinho, fui abrir o portão, todos os vasinhos de uma caixa, e aí um muro de 3 metros de altura, né? Fui abrir o portão, quando eu girei a chave, desequilibrou e todos os vasinhos quebraram. E aí é por isso que eu faço essa brincadeira de que foi a primeira vez que eu quebrei. Na verdade, realmente não sobrou nada, né? Eu nem cheguei aí para a feira, então, fazer a venda dos vasinhos. Mas isso, assim, eu acho que deu força, né? Ficou como uma marca daquilo que aconteceu. E eu uso isso na minha vida toda. Eu falo isso para as pessoas, porque realmente, assim, todo empreendedor é muito resiliente, né? Isso acontece, às vezes a gente tem medo de falar um insucesso, né? Tanto que nós temos no Conectando Ideias o momento onde foi que eu errei, né? Então é o momento onde a gente vai lá e fala de algum insucesso para que os novos empreendedores não errem com o mesmo problema. E aí eu vou até contar um segredo aqui. Quando a gente faz o convite para os empreendedores fazerem as apresentações, momento empresa é muito fácil, a palestra principal é muito fácil, os outros momentos, mas quando a gente fala do momento onde foi que eu errei, é muito difícil. Porque é difícil, Jeff, o cara expor um insucesso dele e falar isso abertamente. Eu não sei se é porque a gente é latino, eu não sei exatamente o porquê disso. Porque se a gente pensar, o norte-americano, quando ele erra, quando ele quebra uma empresa, quando ele, sei lá, ele é muito mais valorizado, né? O cara já passou, ele já sabe o que ele não pode fazer de errado, né? Aqui não. Aqui é totalmente o contrário. Você não quer parecer que você é frágil, né? E todos nós somos, né? A vida de um empreendedor, embora todo mundo fale, coitadinho do empreendedor, não somos coitadinho coisa nenhuma, a gente escolheu essa vida, né? Não tem nada de errado nisso. Mas, por outro lado,
ela é feita de altos e baixos, toda hora. Então, isso é a coisa mais normal do mundo. E se você pode conversar isso numa roda de amigos, né, tomando uma cerveja, por que você não pode expor isso para as outras pessoas e falar, olha, não erra, porque eu errei dessa forma. Então, não queira errar desse jeito também. Tem outros erros inéditos, mas não esse erro, porque esse eu já vi que não dá certo. Nessas horas eu sempre falo, e eu falo isso muito para os nossos filhos, né? Tanto que o meu capítulo dentro do livro é essa questão de empreender e ter os filhos envolvidos, né? Eu sempre falo uma frase para eles que é assim, ó, esperto é quem aprende com o erro dos outros e não repete os mesmos erros, né? Então, essa questão de a gente às vezes trazer algumas coisas que a gente fez de errado e explicar e contar como a gente fez para dar a volta por cima e reverter a situação, é uma experiência que é muito bacana, assim. E quem é esperto, anota para não repetir o erro. Porque se for para errar, erra diferente, né? E corrige de um jeito diferente também, né? O que é mais legal dessa história toda que o Paulo traz, né? Pode falar, Paulo. Tem uma coisa que eu sempre falo, até falo isso no Conectando, a melhor coisa, Gi, é a gente empreender com o CNPJ do outro, né? Você não está arriscando. E é a mesma coisa quando você erra, né? É muito correto isso que você falou. Então, assim, essa coisa de você se mostrar, né, para o outro, mostrar os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Quer ver? Eu falei uma coisa na minha fala passada, mas não falei também do outro lado. Aqui a gente tem medo até de falar do seu sucesso, né? Você troca de carro, mas você não quer mostrar para todo mundo, né? Se você chega para o gringo, ele fala: "Oh, é isso aí, parabéns, que lindo carro", né? Aqui não, aqui você esconde, né? Então é diferente empreender no Brasil, realmente é diferente. Além de todas as burocracias e questões de impostos aí, acho que a gente também tem essa questão de, parece que a gente não tem medo, a gente tem medo de comemorar as pequenas vitórias, né? E a gente deveria de mudar essa consciência, né? Por que é legal trazer essa tua experiência, apesar de que nela o garoto de 9, 10 anos, mas porque isso daí incentiva as gerações que vêm atrás, quem está começando a empreender, olha só, pô, Paulo hoje com quase mais de 30 anos na área de vendas, né, trabalhando aí, começou lá cedinho, né, domingo de manhã, quem é que é o garoto com 9, 10 anos hoje que faz isso, entendeu? Então, isso traz uma inspiração para a geração dos nossos filhos. Os nossos filhos, eles olham assim, caramba, se eles fizeram, por que eu não posso fazer também, né? Por isso que eu gosto muito e acho legal quando você traz esse tipo de ideia, porque no final das contas, nós empreendedores, se você for olhar, voltar a fazer uma retrospectiva, todo mundo um dia tentou empreender lá atrás, vendendo bala na escola, lápis, ou fazendo qualquer outra coisa, não tinha, fazia sem saber ou sem ter a consciência que já estava empreendendo. Claro, de uma maneira muito, digamos, embrionária, comparada a quem empreende, quem é empresário no mercado, no mundo dos negócios. Mas tudo tem um começo, né? Eu costumo dizer, né, Paulo, que nem monstro nasce grande, né? Não se nasce pequeno, ele cresce à medida que ele vai adquirindo novas experiências de vida e vai caminhando para a vida adulta, no caso, né? E falando um pouquinho, você comentou essa parte da tua história, Paulo, tem uma pergunta que a gente sempre faz para os nossos escritores, que é o seguinte: qual foi o teu maior desafio em escrever esse livro? O que você achava? Quem é o Paulo antes e quem é o Paulo hoje, depois de escrever a sua própria história e tornar o escritor da sua própria história? Gente, eu acho que o meu maior desafio foi me organizar para escrever, né? Qualquer consultor, né, fala assim: você tem que sair do operacional, você tem que pensar de forma estratégica, né? Na prática, não é bem assim, né? As empresas maiores, as empresas muito bem organizadas,
os empresários conseguem fazer isso, né? Mas quando você tem uma empresa menor, com uma estrutura menor, você tem que fazer de tudo um pouco. Então, quando veio, o Tomil falou isso aqui também muito, muito forte, né? Quando veio os prazos para a gente, que a gente precisaria cumprir os prazos, esse para mim foi o momento mais difícil, né? Eu sabia que no dia tal eu teria que entregar o meu capítulo e teria ainda várias mudanças para fazer, adequações, né? A revisão da GI, né? Tudo certinho. Então, assim, isso para mim eu acho que foi o momento mais difícil, né? De eu me organizar. Eu me organizei em 3 sábados. 3 sábados eu fui para a empresa sozinho, né? A gente não trabalha no sábado, então é legal porque daí é aquele silêncio todo e aí foi bacana. Aí a coisa desenvolveu, foi em frente. Eu acho que se fosse para eu escrever um outro livro, eu ia usar a mesma estratégia, né? De estar lá sozinho, de tirar aquele dia, né? No horário normal, assim, mas num final de semana para estar sozinho no local para escrever. E a experiência é muito legal. Quando você volta no tempo, que você começa a pesquisar algumas coisas. Eu liguei para minha mãe para saber algumas coisas, enfim. Isso tudo é muito legal, né? Você traz sentimentos que o teu dia a dia apagam, que o teu dia a dia fica lá isolado, né? Então, é uma experiência muito bacana. Eu acho que todo mundo deveria escrever um livro. A gente fala, né? Tem que ter um filho, tem que plantar uma árvore e escrever um livro, né? Eu acho que escrever um livro realmente é algo muito importante, né? Que a gente deveria escrever. Como você mesmo fala, né, Jeff? Todo mundo tem uma história, todo mundo pode contar a sua própria história, né? E isso é muito legal. João, preciso que desligue o celular. Acabou? Não, preciso desligar o celular. Acho que travou aí, não. Opa, voltou, acho. Deu uma travada, mas agora voltou. Voltou? Beleza. Voltou. Você estava comentando essa questão de que acho que todo mundo tinha que escrever uma história ali. Você estava falando assim, a gente até tem uma frase, daí ele cortou. Foi nesse momento que cortou. Se puder repetir, agradeço, Paulo. Eu estava falando da frase que você fala, né? Que todo mundo merece escrever a sua história, né? Ou algo parecido, né? A gente, como bem o Tomil falou aqui na live dele, a gente não sabe que a gente tem tanta coisa para contar. A gente não sabe que a gente tem tanta coisa para escrever. Quando a gente começa a planejar isso, a colocar no papel, cara, é muito legal. É muito legal. Você traz sentimentos lá de trás que você já não pensava mais, né? E eles retornam. E isso eu acho que te dá muita força, sabe? Porque você relembra algumas coisas, alguns momentos. Então você pensava, pô, olha o que eu já passei, sabe? E todo mundo é assim, principalmente se você é empreendedor, né? Você fala, putz, olha o que eu vivi lá atrás e olha como eu estou hoje, né? Então você compara os dois momentos e isso é muito bacana, é muito legal. Passar naquela situação do tipo assim, ó, nem eu nunca tinha percebido tudo que eu já fiz, e olha só tudo que eu já fiz. E, querendo ou não, isso traz uma retrospectiva para a gente entender, às vezes até entender, a gente fala muito dessa questão, às vezes até de um processo de autocura mesmo, porque aí a gente passa a entender quem a gente é hoje, né? Tem uma frase muito legal que eu gosto de falar, que é assim, ó, quando tudo parecer difícil, quando você achar que está tudo errado, lembre-se dos motivos que te fizeram chegar até aqui. Então, quando você faz essa retrospectiva de ver tudo que tu passou, é legal porque a gente tem no movimento Ativando Escritores, né, que é esse movimento que a gente traz os livros coletivos, 4 grandes pilares, né? O primeiro, quem escreve um capítulo ou escreve a sua história, ele muitas vezes ele acaba ressignificando muitas coisas que ficaram esquecidas no passado, porque a rotina do dia a dia não nos permite ficar pensando muito nisso aqui, e a gente deveria
ser mais gratos, para exercer a gratidão todos os dias e parar para refletir sobre os momentos do dia a dia. A gente não faz isso, né? Quando a gente escreve, o segundo pilar é o seguinte: você, além de se autocurar, que a Gisele acabou de falar aqui, você ainda inspira e transforma outras vidas, você vira uma referência para outras vidas. A gente está vivendo esse momento com o livro, quantos feedbacks bacanas que a gente já recebeu agora. Nossa, li a tua história e jamais imaginava que a tua história era essa, Paulo, Jefferson, Gisele, a Odete, o Tomil e a Bruna. Todos eles estão recebendo feedbacks dizendo assim, caramba, que legal a tua história, isso me inspirou a, de repente, querer empreender ou escrever um livro. A gente está escutando esse tipo de feedback. O terceiro legado, o pilar que a gente tem aqui é a questão do legado, né? É aquela história que a gente traz aí a frase, toda história merece ser contada, inclusive a tua. Eu sempre gosto de fazer aquela analogia e trazer as pessoas, levar as pessoas para o futuro. E quando é que a gente... Como é que eu faço levar essas pessoas para o futuro? Imagine você quando não estiver mais aqui, daqui 80, 90 anos, seu neto, bisneto, trineto, tataraneto abrir aquela gaveta, e quando ele abrir a gaveta, ele vai enxergar um livro com essa capa. E dentro desse livro tem a história do Paulo, que é o meu bisavô, meu trisavô, meu tataravô, contando a história dele. E é ele contando a história dele e ninguém mais. Não tem um telefone sem fio. Eu vou estar escutando a história dele como se ele estivesse contando para mim. Isso para mim é deixar legado em alguém. E o quarto pilar, que é tão importante quanto todos os outros, é a questão do resgate da leitura do livro físico, né? A gente vive no mundo tecnológico, é muito legal ter a tecnologia, a gente está aqui fazendo lives, a gente consegue hoje escrever ter escritores para o Brasil, do Brasil inteiro, inclusive do mundo. A tecnologia ela aproximou e facilitou muito a nossa vida, mas nada melhor do que a boa leitura de um livro físico, porque ele te desperta a imaginação e a criatividade. Para quê? Para você resgatar e entender o quão importante é você fazer a leitura de um livro, sair do mundo conectado e voltar para o mundo desconectado, o mundo offline, né? Então, são esses 4 pilares que permeiam a nossa editora, esse movimento que a gente traz e que faz total sentido quando a gente conversa com os escritores, né, Gi? Isso mesmo, né? Então, assim, aí indo nessa linha, assim, eu queria pedir para ti, Paulo, para tu contar um pouquinho, mas sem contar tudo, mas é só assim, só daquele gostinho do que tu escreveu no teu capítulo, o que tu deixou de legado nesse teu capítulo? Eu conto um pouquinho desses desafios, né, de começar a empreender, né, do início de tudo. Eu conto uma história bem bacana de como virou a minha história. Hoje, o meu negócio é voltado a sistemas antifurto, né? Então, aquelas antenas antifurto que ficam na porta da loja, painéis de senhas, totens, então, produtos de tecnologia, né? Basicamente, produtos que se vende para indústria, comércio e serviços voltados à tecnologia. E nem sempre foi assim, né? Então, eu tive videolocadora, eu tive empresa de confecção, eu fui consultor. Então, assim, esses degraus que eu passei, eles serviram para a gente ganhar conhecimento em todas as áreas, né? E eu conto um pouquinho disso, desses desafios que eu tive em cada passo que eu dei. Claro que é pequeno, né? É uma pincelada rápida em cada coisa, mas eu conto um pouquinho de cada coisa, assim. Então, a ideia realmente, Jeff, é como você falou, é inspirar as outras pessoas, né? O empreendedorismo é algo que todo mundo fala muito, e eu vou voltar a falar de uma coisa que eu falei agora há pouco, que é essa coisa de o empreendedor não ser visto do jeito que ele deveria ser visto, né? A gente tem um país onde, quando se faz uma coisa muito boa, isso ou melhor, quando se faz uma coisa normal,
isso é falado com muita importância, quando, na verdade, deveria ser o normal, né? Então, foi criada uma linha de crédito na época da pandemia, não quero politizar nada aqui, mas foi criado, tal, pô, que legal, que joia. Cara, isso é normal, isso não precisaria ter pandemia para ser criado. Isso deveria acontecer sempre, né? Por que a mesma atenção que deram lá na época da pandemia não deram agora para os empreendedores do Rio Grande do Sul, depois do que aconteceu, né? Então, assim, nós não somos heróis, nós somos simplesmente pessoas que resolvem colocar o seu dinheiro em risco, né? Que se preocupam com colaboradores, enfim, somos pessoas normais, como você bem falou antes, Jeff. Mas, assim, o que seria necessário é que as pessoas enxergassem o empreendedor como realmente aquele que é o único a gerar emprego, é o único a gerar divisas para o Brasil, porque o governo nada faz. Por mais que a gente queira entender que o país tem diversas áreas, tem diversas possibilidades de renda, no final das contas, quem realmente gera alguma coisa é a empresa, sabe? Então, isso é que é importante, é a gente valorizar essas pessoas que estão arriscando o seu dinheiro, que estão lá, porque assim, quando uma empresa, quando um funcionário sai de uma empresa, ele pode receber FGTS, ele pode receber todos os valores que ele tem para receber. Se ele foi mandado embora, ele pode receber um seguro-desemprego, ele pode receber qualquer coisa. Se uma empresa fecha, é justamente o contrário. Então, assim, o empreendedor fica com dívidas, ele fica... Cara, isso tem que ser valorizado. Da mesma forma como acontece com o empregado, quando ele sai da empresa, com o colaborador, a empresa também deveria ter alguma coisa nesse sentido, entendeu? O empreendedor, ele deveria ser um pouco mais notado pelas pessoas, e isso tem que começar da base. Não sei se vocês se lembram, mas tinha uma novela que, no final, o empresário fazia um gesto assim, pegava o helicóptero e ia embora, porque ele tinha roubado um monte de dinheiro, tá? Cara, essa é a visão que existe do empreendedor brasileiro. O empreendedor brasileiro, ele quer que dê certo, sabe? Então, assim, isso é importante a gente ver. Eu não estou aqui para levantar bandeira, não estou aqui para nada disso, estou aqui para falar do nosso livro. Mas eu só queria aproveitar essa oportunidade para isso, para a gente entender e valorizar um pouco, que esse livro sirva de inspiração para quem está empreendendo com o seu CNPJ ou com o CNPJ da empresa que ele trabalha. Porque se você é empreendedor, cara, você pode ser empreendedor aos 60 anos, como a Odete, ou você pode ser aos 11. Não muda. Mas se você tem essa vontade de ser, vá empreender, vai tocar o seu negócio, vai para frente, sabe? Eu penso dessa forma, tá? Desculpa por ter me alongado demais nessa pauta aí. Não, é muito importante colocar isso, porque assim, né, Paulo, a gente quando é empreendedor, né, e eu não estou colocando a gente do livro, todo empreendedor, ele vive 24 horas no mundo, o negócio dele, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, porque o que o empreendedor mais gosta e o que mais motiva ele a seguir resiliente no negócio dele é resolver problema dos clientes, é deixar o cliente dele satisfeito. Então, assim, quem nunca empreendeu, quem já empreendeu e nunca parou no meio de um filme e lembrou assim, caramba, eu preciso anotar isso aqui porque amanhã eu vou resolver na empresa, eu vou resolver na segunda-feira na empresa, que atire a primeira pedra. Porque realmente isso aí, o empreendedor, ele transpira, ele inspira e ele vive 24 horas no negócio dele, ele não para nunca. Então, só por esse motivo, acho que a gente deveria de ter uma visão um pouquinho melhor. Não é aquela visão do empresário fazendo assim, não. Acho que a gente tem que realmente mudar. E a gente muda
através do exemplo. E o exemplo ele vem através de livros como esse, como tantas ações que estão acontecendo, e quem faz isso realmente acontecer são os empresários, os empreendedores. O governo está lá para ser o quê? O nosso fomentador para que isso aconteça para que mais da melhor forma possível, para que mais pessoas se inspirem e voltem a comecem a empreender também, né, Paulo? Eu vou aproveitar aqui um pouquinho, atrapalhar, Paulo, a Zuleide já ajuda, né? Se não atrapalhar, já ajuda, né? Exatamente, Então, ó, Zuleide quer ler o livro. Então, depois, Zuleide, a gente vai colocar o @ do Paulo, do Instagram do Paulo. Se tu ainda não tiveres o livro, tu pode entrar em contato com ele ali para ver que o Paulo ainda tem livro. Os nossos aqui já acabaram, mas o Paulo ainda tem livro para vender. Então, daí dá para conversar com ele ali depois da live ali, porque ele responde para você lá no Instagram, né? Ou então, qualquer coisa, aqui embaixo na descrição do vídeo, a gente também tem um site onde você consegue acessar o Instagram de todos os escritores, pode conversar e trocar ideia com todos os escritores, todo mundo é super acessível, super disponível para responder. Trazer aqui também a fala do Alexandre, que ele colocou, né, que a divisão dos capítulos, né, então os capítulos setorizados pelos escritores, cada um com a sua experiência em ramos de negócios diversificados, trouxe muita riqueza na difusão de informação. Então, parabéns pela iniciativa de produção, né? E aí eu vou deixar o Jeff falar um pouquinho agora. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque a gente já está conectando ideias, né? Histórias que conectam vidas através do empreendedorismo. Ele é o nosso 18º livro. E não teve um livro que a gente organizou que os escritores diziam assim, tá, mas como é que vai ficar a organização dos capítulos? Como é que vocês vão pensar quem faz primeiro, quem vem depois, não sei o quê. E uma coisa é fato, as histórias estão tão fluídas e estão tão conectadas uma com a outra que não, se a gente colocasse o capítulo da Bruna, que é o último, por primeiro, e o do Paulo, que é o primeiro por último, ou inverter todas as ordens dos capítulos, não ia ter diferença nenhuma. Por quê? Porque a gente está falando de proposta, a gente está falando de inspiração, de negócios, e o que eu gosto de trabalhar no movimento ativando escritores em livros coletivos é que você não compra somente a história do Paulo, a história do Jefferson, você compra um livro com várias histórias de vidas que podem inspirar e transformar a sua mentalidade, quem sabe para empreender e quem sabe para transformar e inspirar outras vidas. Esse que é o poder do networking, né? E agora eu vou aproveitar aqui que tem pessoas pedindo abraço, Paulo. Ó, então, eu vou começar, então, mandando um abraço para o César e para a Márcia, né? Creio eu que sejam amigos do Paulo. Então, eles estão pedindo para você também mandar abraços, Paulo. Um abraço para todos aí. O César é o meu cunhado e a Márcia é minha cunhada. Então aí, obrigado, gente. Obrigado por estar me dando essa moral aí. E eles também falaram que eles já leram o livro, então eles estão falando, a Márcia está falando aqui que é muito bom mesmo o livro, né? Um dos feedbacks que a gente recebeu, e que foi até engraçado, que no dia do lançamento eu tinha lá a minha tia-avó, com 88 anos, né? Lá sentadinha no cantinho dela, daí quando ela pegou o livro, lá mesmo, ela já começou a ler alguns capítulos, ela leu lá no dia do lançamento, e daí ela se sentiu tão inspirada que ela pegou e ela comprou mais 4 para levar para o bingo, para distribuir, para dar de prêmio no bingo, porque ela falou assim, as minhas amigas também precisam conhecer essas histórias, mas principalmente para quê? Elas, na condição de matriarcas dessas famílias, elas são grandes incentivadoras, porque às vezes são essas pessoas que ficam com medo, mas o meu neto vai empreender, meu filho está empreendendo. Eu escuto dela, eu estava escutando, porque agora eu já não escuto mais, mas eu fiquei por 2 anos escutando dela toda semana. Mas vocês têm certeza que isso vai dar certo? Vocês têm certeza que vocês vão conseguir sustentar os filhos de vocês com isso? E hoje não. Hoje ela diz assim, eu fico muito feliz de ver o caminho que vocês estão trilhando. Então, é assim, aí disso eu trago uma reflexão. Para quem é empreendedor, não desista quando alguém chegar e por medo de ver
você empreendendo, por medo de você ver você se arriscando, chega e diz assim, mas você tem certeza que isso vai dar certo? Não se prenda a essas palavras e use isso sim como um incentivo para você mostrar que sim, empreender é possível, tem altos e baixos, tem dias mais fáceis, tem dias mais difíceis, mas você consegue sim vencer essas barreiras, né? Gi, eu acho que todo mundo já passou por isso. Pode falar, Paulo. Todo mundo. Oi? Pode falar. Eu acho que todo mundo já passou por isso. Todo mundo que é empreendedor já teve alguém dizendo, será que isso vai dar certo? Será que realmente isso é o caminho correto, né? A gente tem isso na nossa família, a gente tem isso com os nossos amigos, a gente tem isso com os nossos colegas de trabalho, quando a gente está saindo de uma empresa para ir empreender sozinho, né? Mas, assim, eu acho que o mais importante de tudo é a gente ter um propósito. De nada adianta você fazer uma empresa para você ganhar dinheiro. O dinheiro vai ser a consequência disso. Vai chegar num determinado momento que, se você fizer tudo bem feito, o dinheiro vai vir. Então, muita gente fala assim, eu sou empreendedor, mas eu só estou botando dinheiro, eu não vi o retorno até agora. Calma, o retorno vem. Se você está fazendo a coisa correta, se você tem um propósito, o retorno vem, né? No caso de vocês, eu já falei isso para vocês, eu vou repetir aqui publicamente, eu acho que vocês têm, o propósito de vocês é muito bonito. E ainda vocês ganham dinheiro com esse propósito. Acho que o negócio de vocês é invertido. Vocês primeiro pensaram no propósito e depois pensaram que isso ia dar dinheiro. E a ideia não era que ia dar dinheiro. Dinheiro foi uma consequência boa para vocês. Mas eu acho muito legal, porque, cara, como o Jeff falou antes, o fato de você deixar um legado, de você escrever um livro e lá na frente alguém ler esse livro e saber, pô, foi um antepassado meu, isso é muito bacana, isso é muito legal, né? E a gente está perdendo isso. Então tem um pouquinho também desse resgate de resgatar um pouquinho aquilo que está se perdendo, porque é muito digital. Então, o cara ir lá e sentir o cheiro do livro, né? Isso é muito bacana. É como eu tinha videolocadora. Depois as pessoas falavam, mas, pô, é muito mais fácil, você vai na televisão, lá com controle remoto, você escolhe o filme que quer ver. Cara, nada paga o preço de você ir na locadora, escolher um filme, né? Isso era um ritual, era uma coisa muito gostosa para quem gostava de filme, né? Então, enfim, eu acho que o legado de vocês, que a história de vocês é muito bacana, muito de verdade. Vou trazer aqui a fala do Inglês Brasil, não sei como é o nome da pessoa, mas... Então, assim, e é uma fala que é uma verdade, né? Ser um empreendedor iniciante é como cozinhar um bolo sem receita. Você mistura uma pitada de sorte, um bocado de trabalho duro e uma boa dose de café e torce para não queimar tudo. É bem por aí. Essa frase eu achei ótima, maravilhosa. E a Márcia trazendo também, né, que empreender nesse país ele é um desafio. Ele é um desafio porque a gente é criado, a gente não é criado para ser um empreendedor. A gente vai na escola e a gente, desde cedo, a gente é incentivado. Acho que travou, gente. Já voltou. Então, assim, eu estava falando que desde cedo a gente... Não, agora voltou. Que desde cedo, então, a gente é criado para ser um trabalhador e não ser um empreendedor. Eu vi isso de forma muito clara quando eu escutei uma professora falando de uma criança de 8 anos de idade, dizendo assim, se agora ele não fica quieto, como é que ele vai fazer quando ele tiver que fazer uma entrevista de emprego? Aí eu olhei e disse assim, nossa, essa criança só tem 8 anos. Ele não tem que estar pensando em emprego agora, ele tem que estar pensando em adquirir alguns conhecimentos e ser incentivado a viver os sonhos dele. Ele está na fase de estar sonhando em ser um astronauta e não em pensar o que ele vai fazer numa entrevista de emprego, né? Então, às vezes, isso é uma coisa que é muito falha.
e eu percebo uma mudança nos últimos anos que vem caminhando com aqueles projetos de pequena empresa, mini empresa. Eu vejo hoje a minha sobrinha, que tem 16 anos, assim, ó, penando, pelejando, porque eles montaram uma empresa de velas, então eles estão com toda aquela questão de montar a equipe, gerenciar a equipe na adolescência, né? Então, eu acho que as coisas estão começando a mudar, e a nossa torcida é que essa mentalidade de começar a ensinar o pessoal a empreender e não ser somente um funcionário que vai lá, bate cartão, pendura a jaqueta na cadeira, abaixa a cabeça e trabalha, mas que use a cabeça para pensar nos crescimentos, seja da empresa, como o Paulo falou, quando você empreende com o CNPJ de outra pessoa, ou sendo realmente tentando buscar novidades para o seu próprio negócio quando você é um empreendedor. Né? Eu penso que é muito, muito triste quando a pessoa está indo somente pelo dinheiro, seja empreender, seja você está indo sendo colaborador. Eu estou indo lá pelo meu salário, eu estou indo lá pelas minhas férias. Mesmo que você não é empreendedor, que você seja um colaborador, se você tem um propósito de vida, se teu propósito é ir lá e trabalhar para o CNPJ dos outros, você precisa entender que você não veio para esse mundo para ser mais um na fila do pão. Você veio nesse mundo para ser alguém que vai transformar e alguém que vai gerar resultados, né? Então, claro que quando você está empreendendo no seu próprio negócio é mais fácil porque você não depende de ter que ficar alinhando com os propósitos com as outras pessoas, com os donos da empresa. Só que também tem o ônus e o bônus, né? Quando você é colaborador, você recebe a demanda de alguém que pensou na solução daquele problema. Entendeu? Quando você é o empreendedor, você tem que resolver, e você muitas vezes, como muito bem colocado pelo Paulo logo no início da live, é o seguinte: você precisa encontrar o cliente, encontrar o problema do cliente, resolver o problema do cliente e ainda, no final das contas, deixar ele satisfeito com isso tudo. Ou seja, quando você tem um pequeno negócio, você acaba tendo que trabalhar no operacional, no gerencial e no estratégico da empresa. Então, essa é a diferença, eu acho que da pequena empresa para o colaborador, né? É uma coisa que eu escutei esse ano, uma frase que eu escutei esse ano que é muito importante, né? Nenhum empreendedor ele tem que ser considerado pequeno. Só por ele ter a coragem de empreender, ele já é grande. Gigante. Gigante. Pequeno é o negócio dele, mas a mentalidade dele já é gigante. Ele já tem que estar pensando, já é gigante só pelo simples fato de ter a coragem de empreender, no caso, né, Gisele? Isso aí. Você não pode Paulo, você não pode se chamar de pequeno empreendedor, né? Você tem que se chamar de empreendedor de uma pequena empresa, né? E aí, só voltando um pouquinho na fala da Gi ali, quando ela fala dessa questão de ser funcionário ou ser empreendedor. Quem tem aí 40, 50 anos, com certeza ouviu seus pais falarem, né? Você tem que fazer um concurso público para o Banco do Brasil, né? Você tem que fazer um concurso público para a Caixa Econômica Federal. Esse era o sonho dos meus pais, né? Com toda certeza é o sonho dos pais de muita gente, né? Hoje, a gente já entende a coisa de um jeito diferente um pouco, né? Já falam de aula de matemática financeira, aula de empreendedorismo, né? Nos primeiros anos, no ensino fundamental, no ensino médio, que é uma coisa que nunca se falou, né? E aí a Gi falou ali antes ali dessa questão de grupos de empreendedores. Existe um programa, que é um programa da ONU, que quem replica ele no Brasil é o Sebrae, chamado Empretec. É incrível esse treinamento. É um treinamento de 5 ou 6 dias, tá? Onde você tem que se desconectar de tudo e pensar apenas no que você vai fazer naqueles 5 ou 6 dias. Eu sou um Empretec e falo abertamente para todo mundo, incentivo todo mundo que queiram também fazer o Empretec. É um programa fantástico que muda a mentalidade, abre a cabeça da gente, faz a gente se virar, né? Faz a gente se mexer naquela uma semana que tem ali, e os resultados são fantásticos, assim.
muda a vida de muita gente. Quando a Gi falou ali, é uma empresa, não me lembro exatamente o que você falou, mas era uma empresa pequena de alguma coisa, várias empresas começam no Empretec. Né? O cara monta lá uma ideia tal, e depois ele segue com essa ideia e vai ganhar dinheiro com essa ideia pro resto da vida. Então, façam isso, né? Se você tem aí uma veia empreendedora, se você tem aí alguma ideia de empreender, né? Não tenha medo, né? Faça de forma paralela. Esse final de semana a gente estava voltando de um evento numa cidade aqui do lado chamada Indaial. Eu parei no posto para abastecer e quem me atendeu foi um rapaz que talvez até esteja vendo essa live, porque hoje eu falei com ele, tá? É o Felipe. Ele é um empreendedor e estava como frentista trabalhando no sábado ou no domingo que a gente foi, no sábado. Então, olha o exemplo. O cara tem lá a sua empresa, né? E estava fazendo uma dupla jornada. E aí conversa com um, conversa com outro, tal, a gente se conectou lá, trocou telefone e hoje a gente ainda falou um com o outro. Então, olha que bacana isso. Olha que legal. O cara não precisa estar empreendendo naquele momento. Ele não precisa viver do seu negócio naquele momento, porque ele está começando. Então, vá empreendendo, como a gente fala, com o CNPJ dos outros, e quando você puder, né, faz o teu próprio negócio, mas não deixa de fazer, sabe? É muito importante. A nossa premiação, né, pode parecer piegas isso que eu vou falar, mas a gente fica muito feliz quando a gente gera um emprego, quando a gente paga uma guia de imposto, porque daí você sabe que você está colaborando com o teu país, você está enxergando que o futuro dos seus filhos vai ser melhor, sabe? Então, ali, você está dando uma contribuição muito pequenininha, pô, eu tenho um funcionário, eu pago um imposto muito pequeno por mês, não faz mal, você está contribuindo para isso, né? Se a gente parar para pensar que 80%, se eu não me engano, dos empregos no Brasil são gerados pela micro e pequena empresa, olha a força que a gente tem. Tudo se começa pequeno, sabe? Então, eu sou um incentivador do empreendedorismo, Gisele, sabe? Empreendam, vão atrás do seu sonho, vai atrás, vai dar certo, vai ser difícil, vai ter gente que vai falar para você não seguir, vai ter o pai querendo que você faça concurso público, mas seja persistente, né? Vai pelo teu caminho que vai dar certo, certeza. Eu vou bem nessa linha que tu estás falando, Paulo, porque assim, eu era até 2 anos e meio? 2 anos e meio atrás, eu era funcionária pública concursada. E fui contra a maré total e pedi exoneração, e a gente está aqui empreendendo, mas como tu falou, o empreendimento começou enquanto eu ainda era funcionária pública, e a partir do momento que que a empresa aumentou e a demanda de trabalho aumentou, aí eu deixei o funcionalismo público para só ficar com o empreendedorismo, né? Então, eu fui essa situação disruptiva de, não, tem que fazer um concurso público, tem que fazer um concurso público. Em um momento da minha vida, o meu pai me desestimulou a fazer concurso público, que foi quando eu quis fazer concurso para a Marinha, e que daí ele falou que em uma semana eu ia estar presa, mas está tudo certo, isso é história para outro dia. Mas quando teve o concurso para a prefeitura, que eu prestei o concurso, meu pai é falecido em 2012, ele não chegou a ver eu assumir o meu cargo dentro da prefeitura, mas ele olhava, eu fiz o concurso em 2010, ele olhava toda semana para ver se tinha saído a minha chamada, porque eu tinha passado numa posição muito boa, e ele olhava toda semana o site da prefeitura para ver se tinha saído a minha chamada. Ele veio dele, eu lembro dele falando para mim assim, eu olho, toda sexta-feira eu olho para ver se não saiu a tua chamada, porque eu sei que tu não tá olhando, porque eu sei que tu não tá dando bola. Eu disse assim, mas eu não tô dando bola mesmo, né? Eu disse que se chamar, chamou, se não chamar, também paciência, eu vou continuar trabalhando, porque eu já trabalhava empreendendo dentro de uma clínica, né? Então, para mim, na época, não era o meu desespero, porque era a única forma de eu conseguir trabalhar, né? Deixa eu aproveitar aqui, Paulo, ó, tem mais gente pedindo abraço para você, ó. O Rafael, te mandando abraço do teu sobrinho preferido. Meu malvado favorito, isso? O Rafa é um barato, meu. Rafa é um barato.
O Rafa, ele é empreendedor também. Ele vai empreender, ele só não caiu a ficha dele ainda. Mas daqui a pouco ele vai entender. Um abraço, Rafa, valeu. E a Márcia também falando que essa história do frentista é muito legal. Essas histórias de conexões, elas geralmente elas são muito divertidas, pessoal, porque as conexões elas surgem nos lugares que você menos espera. Na fila do banco, no posto de gasolina, em algum grupo de networking, ou então aquela história de estar conversando com um, estar conversando com outro, assim, a gente é chefe escoteiro também, lá dentro do escoteiro surgem muitas conexões, e a gente vai conhecendo as pessoas e vai aprendendo muita coisa, né? E uma coisa que eu queria deixar aqui, que a gente fala muito do empreendedorismo, mas na realidade todo mundo nasce empreendedor, né? Porque você nasce negociando contigo no momento que tu acorda de manhã cedo. Você decide se você desliga o despertador ou se levanta para tomar um banho, para se arrumar, para ir trabalhar, para tomar um café. Você negocia contigo o tempo todo. Então, tem gente que traz esse para o lado do vendedor, né? Você se vende a todo tempo, mas eu acho que se trazer para uma analogia, você empreende todos os momentos. Você senta na mesa de café da manhã, você decide se você vai botar açúcar no café ou se vai tomar o café pretinho amargo. Você decide se você vai dar um bom dia alegre para tua esposa ou se vai dar um bom dia emburrado para tua esposa. Você decide falar bem com o teu filho ou decide estar de mal com o teu filho. Aí você sai de casa e você decide se você vai se está atrasado e vai xingar todo mundo no trânsito ou decide, cara, já estou atrasado mesmo, não tem mais nada o que fazer, eu chego atrasado, me justifico onde no destino onde eu tenho que chegar e eu vou viver a minha vida. Você decide quando você senta na frente do teu cliente se você vai fazer um bom fechamento de negócio ou não. Você decide se você vai ter um bom dia ou não. Então, você, todo momento, está negociando contigo, e quando você está negociando contigo, negociando com as outras pessoas, você está empreendendo sem saber. No teu subconsciente, no dia que você decidiu nascer, no dia que você decidiu chegar nesse plano, você já decidiu estar aqui ou não. Então, faça dessa vida, faça desse plano, faça o que você tem bem feito, porque, na realidade, nós somos eternos aprendizes. Todos os dias nós vamos aprender até o último suspiro nosso nesse plano. Falando nisso, ó, um dos nossos escritores do livro dando abraços também, ó, o Tomil. Abraço, Tomil. Abraço, Tomil. E daí, um abraço, Tomil. E quando você fala dessa questão das conexões, é bom a gente trazer essa questão de começar a empreender. Você não começa a empreender do dia para a noite. Isso a gente já falou na live da Bruna e do Tomil, de que a gente não está aqui incentivando que você, estou desgostoso com o que eu estou fazendo hoje, eu vou largar tudo e vou começar a empreender. Não, faça um planejamento. Pegue e comece a fazer nas horas vagas, trabalho em paralelo com o empreendedorismo, assim como a história do frentista do Felipe, que o Paulo trouxe aqui há pouco. Comece empreendendo, trabalha lá na tua empresa, usa as ideias que tu tem do teu negócio, começa a validar o teu negócio. A partir do momento que você entender o que não dá mais conta de tocar os dois negócios juntos, você vai definir a saída do teu emprego e começar a empreender. Eu acho que o mais barato disso tudo é isso, né? Esse ano a gente está fazendo, né, 10 anos, eu conto na minha história do meu livro, né, no meu capítulo do livro, que há 10 anos atrás eu decidi empreender e não tive a coragem. Entendeu? Aí eu não vou contar, porque senão isso é história para outra live aqui. Mas a gente precisa entender que tudo na vida a gente planeja e tudo na vida a gente tem que ter uma data de entrega, uma data final. Quando o Paulo falou lá no começo que o que mais que mais deixou ele desconfortável foi as datas que foram entregues, que tinham para dar para as entregas, é isso mesmo, gente. Não tem fórmula mágica. Escrever um capítulo, fazer o teu negócio dar certo, fazer o teu trabalho dar certo, ser bom ou ruim, tem data de entrega. Se você está lá no teu trabalho como CLT e se compromete a entregar um relatório para o teu superior imediato na sexta-feira, sendo que
quarta-feira, às 6 horas da tarde, ele te deu o relatório, você dá o sangue, suor e lágrima para que isso aconteça sexta-feira, às 8 horas da manhã. Por que tu não faz isso com os teus planos de vida? Por que você não faz isso com o teu propósito de vida? Então, eu entendi, através da escrita, através de um papo com meu pai, que tem duas coisas que você precisa fazer em todos os projetos da tua vida. O primeiro é assumir um compromisso público, porque quem assume um compromisso público está tendo a coragem de dizer que não está satisfeito com o que está fazendo, está tendo a coragem de se movimentar para do ponto A para o ponto B. E quando você coloca uma data de entrega junto com esse compromisso público, o que acontece? Não é mais você, é você e as pessoas que estavam escutando quando você assumiu esse compromisso público. Daí o que faz isso? O poder do movimento. Porque daí você vai fazer o quê? Você vai fazer porque você vai se sentir desafiado a ser melhor um pouquinho cada dia. Todo dia você vai estudar um pouco até atingir o teu objetivo final, que é a data de entrega. Se você entender nessa live desses dois pontos, de você assumir um compromisso público, colocar uma data de entrega para tudo que se você se propor a colocar, você vai estar vivendo o teu propósito de vida. Paulo, eu acho 55 que minutos de live, parece que a gente começou faz agora há pouco, né? Deixa eu só Pode concluir falar. um pensamento aqui. Eu acho que de tudo isso que você falou agora, por último, uma coisa que é muito importante é essa questão das conexões. Se você é um empreendedor, ou se você pensa em empreender, você precisa estar aberto a networking, né? Isso é primordial, né? Qualquer lugar é lugar para você falar do teu negócio, para você falar do teu sonho, para você falar do teu propósito, enfim, qualquer lugar é lugar para isso. Então, você não precisa necessariamente ser um vendedor, né? O nome do capítulo no livro lá é O Vendedor que Deu Certo, né? Mas você não precisa necessariamente ser um vendedor, mas você tem que comprar a ideia do teu negócio e não ter vergonha de falar isso para ninguém. Então, assim, às vezes uma agenda telefônica do celular vale mais do que um monte de coisas, né? Então, você ter as conexões corretas, você não precisa saber a resposta, como a gente fala, mas você precisa saber quem tem a resposta, né? É isso? Então, assim, você estar aberto para isso. É você entender que o teu negócio faz parte de um todo, né? E que você tem que executar isso, mesmo que seja bem devagarzinho, mas você tem que executar isso e falar para as pessoas, né? Esses grupos de networking que a gente participa, eles são extremamente importantes. De lá acontecem negócios, né? Negócios são fechados lá, pessoas ficam conhecendo outras pessoas, né? O mais legal é quando você consegue fazer uma propaganda de uma pessoa que está lá sem ser o seu negócio. Quer dizer, você já virou fã do negócio do outro e você consegue, então, propagar o negócio daquela pessoa para outras pessoas, né? Então, e isso a gente faz toda semana, né, gente? Porque toda semana não, mas vai lá, toda quinzena, Perfeito. né? Porque todos nós que estamos no nosso, tanto no Conectando Ideias quanto no Conexões, a gente tem amor pelo nosso negócio. Então você fala e você fala com brilho no olho e você fica feliz em falar e às vezes aquela pessoa que é um pouquinho mais introvertida, né, se ela participar de um primeiro curso de oratória, né, a Odete, por exemplo, trabalha, né, com esse tipo de treinamentos, né, de liderança, tal, você desenvolve um pouco mais também, né? Porque senão fica aquela coisa, pô, eu tenho, o negócio é meu, eu preciso arrumar um vendedor para vender o meu negócio, né? O meu produto, o meu serviço. Cara, ninguém vai ser melhor vendedor do teu produto e do teu serviço do que você, sabe? Então, é importante a gente desenvolver esse lado. Networking é tudo, gente, sabe? Ter um relacionamento com as pessoas e correr atrás disso, colocar isso realmente como uma meta, né? Eu preciso melhorar meu networking.
Então, eu vou participar lá de um curso, né? Eu não estou, talvez, interessado. Quantas vezes eu já fiz isso? Várias vezes, né? Eu não estou muito interessado pelo assunto daquele curso, mas tem 2 pessoas lá que eu acho que pode virar cliente. Eu vou lá participar desse treinamento, eu vou participar dessa palestra, sabe? E as coisas acabam acontecendo. Então, assim, acho que já estamos finalizando aqui, né? O Jeff já falou ali. Estejam abertos, sabe? Abram a cabeça, abram a mente, sabe? Coloquem o negócio de vocês, mesmo que ainda seja muito embrionário, mas como uma meta de futuro, sabe? Um planejamento. Em 2007, só para terminar aqui rapidinho a minha fala aqui, em 2007 eu participei de um treinamento com outras 5 empresas. E eu era a menor empresa daquele grupo ali. E o palestrante lá, a pessoa que estava fazendo o treinamento, era um treinamento do Sebrae, ele falou assim: alguém tem um planejamento? Alguém tem um planejamento? Planejamento estratégico. Alguém daqui tem um planejamento estratégico? Ninguém levantou a mão. E eu tinha um pendrive no bolso. Aí eu tirei o pendrive, entreguei para ele. Cara, vê se isso é um planejamento estratégico. Ele falou, mas eu vou colocar no telão. Posso colocar? Pode. Aí ele foi e colocou no telão. Aí estava lá, que eu pensava em fazer em 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Aí ele falou, cara, parabéns, você tem um planejamento estratégico. É uma coisa que eu nem sabia que eu tinha. Mas, sabe, é você colocar no papel, é você escrever o que você quer. Né? Isso a gente sabe, né, Jeff? É muito forte isso. Quando você escreve, quando você fala para as outras pessoas, o universo manda de volta para você. Né? É importante isso, realmente. Eu vou aproveitar esse teu momento fã e promotor de negócios alheios, vamos dizer assim, para te perguntar, então, para te fazer um desafio, então. Então, assim, o que você diria para alguém que tem uma história e gostaria de escrever ou um livro ou um capítulo e não sabe como começar? Diria que é para pedir para o Jeff aquele Word que ele mandou, dizendo assim, Paulo, é nesse Word aqui que você vai escrever. Porque eu antes tinha escrito no meu Word e tinha dado muitas páginas a mais. Depois eu tive que compilar meus pensamentos para caber no Word. Mas aquilo ali, eu acho que é o primeiro passo. Quando você começa a colocar aquilo ali e você começa a entender que aquilo ali vai virar um livro, né? Cara, é muito bacana. É muito bacana. Então, assim, escrevam. Procurem esses 2 aí, conversem com eles, porque assim, vale muito a pena, gente. Tá? A consultoria que vocês deram, eu vou aqui ser um pouco repetitivo em cima do que a Bruna falou, tá? Mas a consultoria que vocês deram para nós todos, né, foi fundamental, foi muito legal. Foi uma coisa leve, foi tranquila. Muitas vezes a gente estava em cima dos prazos e vocês de boa, parecia que faziam isso todo dia, na verdade até fazem, mas com uma paciência uma paciência muito legal. Então, assim, e uma coisa que o Jeff falou que é importante, né, gente? Só voltando rapidinho lá atrás. Você tem que sair do teu lugar comum. Os prazos que são dados, não apenas para você escrever o livro, mas os prazos que são dados diariamente, fazem realmente parte da vida de quem empreende, né? Então, assim, o prazo que vocês nos deram para fazer isso foi fundamental. O planejamento que a gente teve, as reuniões, o grupo que foi criado para que todos falassem. Então, assim, eu sou muito incentivador, gente. Escrevam a história de vocês, vale realmente a pena. Né? Eu tenho ensino médio, né? Eu não fiz um curso superior, né? E a gente pensa muitas vezes, não, para eu escrever, eu preciso escolaridade, eu preciso fazer um curso de não sei o quê. Não precisa nada. O que você vai escrever do teu jeito. A Gisele vai te ajudar. Se tiver uma coisa feia, ela vai te dizer, tira esse parágrafo e bota outro, né? E vai dar tudo certo. Então, assim,
escrevam, porque realmente vale a pena a Aquela gente colocar coisa, no você papel. tem... Pode falar, Gi. O que eu ia dizer é aquela coisa assim, ó, você tem certeza que você quer escrever isso aqui? Eu acho que dá para falar de um jeito um pouquinho diferente, né? Isso, é isso aí, é isso aí, é bem isso aí. Não, mas vale a pena, gente, realmente vale a pena. Esses dois aí, eles são pessoas comuns, né? São meus amigos, então, assim, mas independente de ser amigo, né? Você que está aí em outros lugares do Brasil, eu sei que eles fazem livros para o norte, para o nordeste, enfim, para qualquer lugar. Assim, façam um contato, realmente vale a pena, é muito legal. Você vai ter uma experiência fantástica. Pode ir, Show de bola, né? Eu acho que não tem idade e nem escolaridade para escrever, né? Desde que você se proponha a querer contar a sua história, né? E tenha certeza de que a tua história, se ela impactar ou transformar uma vida, você já está vivendo seu propósito nesse plano, né? Eu gostaria de finalizar resumindo toda essa história do capítulo do Paulo, da live de hoje, onde a gente trouxe muitos insights. Você que está aqui e puder compartilhar essa live depois para alguém que precisa ouvir essas histórias aqui, compartilhe, comente, deixe o seu comentário aqui na live, que a gente vai estar respondendo com todo carinho, com toda a satisfação do mundo. E também compartilhe para outras pessoas, porque esse tipo de conteúdo é o tipo de conteúdo que muitas vezes vai transformar a vida daquela pessoa que hoje está indecisa e não sabe o que vai fazer no dia de amanhã, tá? Mas resumindo toda a história de empreendedorismo, venda, de escrita aqui, eu tenho uma frase que eu escutei essa semana que é muito legal e que é o verdadeiro processo da vida, na realidade, né? Trazendo um pouquinho da analogia do networking, da escrita, de vendas e tudo que a gente falou aqui é o seguinte: você, para ter sucesso, para viver o seu propósito, você precisa acessar novos lugares. Acessando novos lugares, você acessa novas pessoas. Acessando novas pessoas, surgem novas ideias. Surgindo novas ideias, surgem novas ações e, consequentemente, novos resultados. São 5 coisas que você tem que trabalhar todo dia. Acessar novos ambientes, novos lugares, acessar novas pessoas que vão te trazer novas ideias, que vão ser transformadas em ações, e quando você tem esses 4 pilares aqui, você gera um novo resultado. Quando o Paulo falou assim, se você é pequeno ou grande, né? Se a tua empresa é pequena ou grande, tenha certeza que se você estiver fazendo a coisa certa, uma hora os resultados vêm. Só que precisa desses 5 pontos aqui, que o networking, esse livro Conectando Ideias, Histórias que conectam vidas através do empreendedorismo, ele vai te trazer muitos desses insights que a gente trouxe nessa live de hoje. E vamos adiante. Acho que é isso, para minha palavra final. Vou deixar a Gisele finalizar a live de hoje. Quero te agradecer, Paulo. Quero agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente. A gente está aí com um pico de audiência de 21 a 22 pessoas escutando nós 3 aqui falar mais de 1 hora sobre empreendedorismo, networking e escrita de livros. E quero agradecer você que depois vai assistir essa live gravada. Deixe o seu comentário aí, porque é muito importante para que a gente possa construir aí um futuro melhor para os nossos filhos. Muito obrigado. Vou deixar aqui embaixo agora o Instagram, o @ do Paulo no Instagram. Se vocês tiverem interesse em adquirir o livro, vocês podem falar com ele neste @ aqui. Acho que eu estou apontando para o lugar certo. E o que eu tenho para falar antes de eu pedir para o Paulo também dar a mensagem final dele trazendo de novo aqui, se vocês observarem bem, a capa desse livro, cada empreendedor está dentro de uma engrenagem. Então, seja a engrenagem que vai levantar e que vai movimentar as pessoas para que as pessoas e que o ambiente onde você esteja, que tudo esteja sempre em crescimento. Seja essa pessoa que leva as outras pessoas para cima, seja essa pessoa que incentiva os outros a trazerem novos resultados e novas ações para as suas vidas.
Agradeço a todos. Na semana que vem nós vamos estar aqui 7h da noite com a Odete. Amanhã nós vamos ter uma live especial do Dia do Escritor no Instagram da editora. Deve ser uma live lá dentro do Instagram da editora, @editorNPE. Então, convido todos também para prestigiarem a live especial, porque amanhã é o Dia do Escritor. E, Paulo, quero te pedir, então, para tu deixar a tua mensagem final, para que a gente possa ir encerrando a live, então. Bom, eu quero de verdade agradecer vocês dois, né, de público, pela transformação que vocês fazem na vida das pessoas, né? Eu acho que cada um de nós tem um porquê de ter passado aqui pelo planeta, né? O meu porquê chama-se Conectando Ideias. É um grupo que eu tenho verdadeiro amor, né? E o presente que vocês me deram, vocês dois. E aí eu vou pedir desculpa aqui se eu me emocionar. Mas o presente que vocês me deram naquele encontro, onde vocês falaram que o que a gente plantou lá atrás poderia ficar para sempre, foi incrível, né? Foi a verdadeira cereja do bolo, né? A gente já passou no Conectando por momentos muito bacanas, né? Por encontros lá com 80 empreendedores, né? Com presença de prefeito municipal, né? O nosso grupo realmente é um grupo forte, é um grupo bacana, mas esse presente que vocês me deram foi fantástico, né? Eu tenho uma filha, né? Que é a Ana Paula, e o Conectando é o meu segundo filho. Então eu tenho um carinho muito, muito grande, de verdade, né? E eu sempre pensei que eu tinha que sair do Conectando, eu tinha que desconectar, desconectar não é nem a palavra certa, mas tirar a minha presença do Conectando. Então, sair da comissão organizadora, né? Só que antes de dar esse passo, né? Veio esse presente de vocês, né? Que se materializou, né? Em forma desse livro aqui. Então, assim, obrigado de verdade para vocês dois. Obrigado de verdade, tá? Pelo presente que vocês deram e pelo que vocês fazem na vida das pessoas. Cada um de nós 6 que participamos desse projeto, com toda certeza, vamos ser muito diferente do que quando a gente começou. E não por a gente ter escrito 20 e poucas, 30 páginas, não por isso, mas por a gente ter participado de um projeto que começou tão pequenininho lá atrás, embrionário, e que se materializou, né? Eu acho que o livro foi uma forma de materializar. Então, desculpa, né? Eu falo pra caramba mesmo, então me perdoem por isso, mas assim, de verdade, mais uma vez, obrigado para vocês, tá? E, pessoal, vamos comprar o livro, né? Vamos comprar, vamos entrar em contato com os escritores aí, a gente tem muito livro para vender para vocês. Ó, o meu arroba aqui, ó. Cadê? Aqui. Opa! Aqui, ó. Tá aqui. paulo.soares.roberto @paulo.soares.roberto. Então, Obrigado, só pessoal. finalizando, então, a Zuleide mandando parabéns. E a Nick dizendo que conectar ideias é realmente emocionante. Pessoal, boa noite para todos. Agradecemos de coração a presença de todos. Encaminhem para quem tiver vontade de empreender e quiser conhecer coisas diferentes. Assistam as lives dos outros escritores que também trazem insights maravilhosos. E semana que vem não percam a acompanhar a história da Odete, que também vai ser uma história incrível, tá bom? Boa noite a todos e até semana que vem, pessoal. Até mais. Pessoal. Tchau. Tchau.